social e laudo social. Existe uma mistura muito grande desses conceitos e uma confusão muito grande. Então as pessoas acabam fazendo muita mistura e não entendendo as questões de concurso de maneira que, relacionado ao curso de perito judicial, essa é uma temática que eu costumo debater bastante, já que é uma temática que apresenta bastante confusão, bastante cobrança por parte dos alunos. E eu já de antemão vou dar uma dica para vocês bem simples, para vocês resolverem as dúvidas de vocês com relação às questões de concurso que envolvem laudo ou parecer social, um ou outro, né? Porque eles ficam muito misturados, eles são bem diferentes, mas ficam misturados no enunciado, na argumentação do enunciado. Então eu já apresentei aqui para vocês, por exemplo, uma questão de concurso que aconteceu no Ministério Público da Bahia, em que a imensa maioria errou aquela questão porque não entendeu o enunciado. Até sabia a resposta, mas não entendeu o enunciado. Então a dica que eu vou dar para vocês, sempre que vocês se depararem com uma questão de concurso público na área jurídica do serviço social, que coloque vocês em dúvida a respeito se é laudo ou parecer, pensem da seguinte forma: se ficar bem claro, com todas as palavras, sem nenhuma sombra de dúvida, que é parecer social, então é parecer social. Se houver pelo menos 1% de dúvida se é parecer social ou não, então não é parecer social. Se houver dúvida, com certeza será laudo. O que confunde é o laudo que sempre vem misturado. O parecer não. O parecer é bem específico, opinião fundamentada do profissional formado, técnico, experiente naquela área. Então ela é bem simples, ela é bem aberta, não é difícil de entender quando é o parecer. Se você ficou confuso, é porque não é o parecer, é o laudo. Então eu peguei aqui uma questão de concurso sobre esse assunto, depois eu vou voltar com outras. Hoje nós vamos estudar sobre isso aqui na página Serviço Social Brasil. Também quero lembrar vocês que eu já estou lá na plataforma Ideia Criativa Curso no YouTube, no canal. Eu tenho outros vídeos que eu gravei lá sobre questões comentadas. Eu estou testando alguns formatos ainda. Eu vou adquirir uma mesa de som para melhorar a qualidade de som, microfones, para montar um estúdio móvel, para me levar para onde eu for. E, de qualquer modo, eu continuo trabalhando aqui, prestando esse serviço para vocês. Também aproveitando para divulgar o curso de perito judicial, que sai R$ 350. E se você falar comigo pelo WhatsApp, eu te dou R$ 200 de desconto. Você só vai pagar R$ 150 no curso, um curso bem amplo, à distância. Se você quiser levar esse curso de perito judicial para a sua cidade, também entre em contato comigo pelo WhatsApp. Nós montamos uma turma na sua cidade, de 20, 30 alunos, a depender da distância da cidade, num preço razoável também para incluir todas as pessoas. Também tem o curso de gestão de projetos sociais, o curso de assessoria e consultoria em serviço social, o curso sócio-jurídico, que é mais amplo. Esse especificamente é sobre o perito e a perícia judicial. Vamos lá para a questão então. Estou à disposição de vocês. A questão é do ano de 2016, a banca é Reis e Reis, órgão Prefeitura de Cipotânea, Minas Gerais. Prova para assistência social. Aí diz assim: a utilização dos instrumentais no cotidiano da prática profissional é um fator preponderante para o assistente social. O instrumento que sintetiza a situação contém uma breve análise crítica, aponta conclusões ou indicativos de alternativas e expressa o posicionamento profissional frente à questão em estudo. E aí tem parecer pericial, né, que não existe, estudo pericial, também não existe, laudo social e estudo social. Veja bem que eles nem colocaram aqui o termo parecer social, já para não confundir os alunos. Infelizmente, essa questão dessa banca foi criticada, foi até tentaram levantar um recurso para tentar anulá-la, mas não é o caso de se anular, já que o enunciado está de acordo com os escritos de Mioto e de Fávero. Então, ela não está errado, o enunciado está certo e a resposta também está certa. Nem tem a opção parecer social. No caso
do Ministério Público da Bahia teve a questão também parecer social. Na banca do Ministério Público da Bahia foi mais complexa. Nós vamos ver daqui a pouco essa questão da Bahia para vocês verem como foi mais complexo ainda, porque ela tinha a opção de você escolher o parecer social. Então, ela foi mais difícil do que essa aí. Essa aí não é tão difícil, né? Porque ainda tem a opção de você... não tem a opção para você escolher o parecer social. Então, só sobra o laudo, né? Não tem dúvida. Veja bem o que acontece. Uma palavra que sempre acontece. A utilização dos instrumentais no cotidiano da prática profissional, um fator propedorante para o assistente social, um instrumento que sintetiza a situação, contém uma breve análise. Toda vez que você encontrar a palavra análise, a análise da situação é ver o lado, é ver o outro lado, é estudar o outro lado, analisar o outro lado. Sempre será o laudo. A palavra análise sempre está ligada ao laudo. E, na opinião da Fávero, da Mioto, da Magalhães e outros, a conclusão do laudo é o parecer. Então, apesar de, na nossa mente e na minha metodologia de ensino, eu separar o estudo do laudo e trabalhar cada um separadamente, e de alguns magistrados preferirem que o laudo esteja separado do parecer e bem fundamentado, a maioria dos escritores do serviço social preferem chamar a conclusão do laudo de parecer. Ou seja, o laudo também contém o parecer. Então, se uma pergunta apresenta características do laudo e do parecer, ele sempre será o laudo, porque não é o parecer que tem nele contido o laudo, e sim o laudo que tem nele contido o parecer. De modo que, nesse entendimento, a maior parte das perguntas sempre serão sobre o laudo e não o contrário, certo? Então, essa é uma questão bem ampla, que precisa ser muito debatida ainda, para que se venha a um entendimento pleno do seu significado. Porque, nessa perspectiva, o que se entende, nessa confusão do entendimento, ela vem já própria dos escritores, que elaboram as questões, que elaboram o conteúdo, né? Que elaboram o conteúdo. Estou aqui procurando aquela questão que eu falei para vocês, que eu acabei não pegando. Então, vamos lá. Achei. Vou colocar aqui na outra página para a gente debater, porque ela é importante também. Aí vocês vão ver a outra questão a qual eu estava me referindo. Eu me lembrei depois que tinha começado o vídeo. Então, vamos lá. Aqui estou jogando ela porque ela é muito importante, é uma questão muito importante. Peguei ali na apostila, porque ela faz parte desse nosso jogo aqui, desse nosso estudo, desse nosso debate. Vamos lá, enquanto eu vou organizando, você vai pensando aí. Há necessidade de se distinguir a diferença entre laudo e parecer. O laudo é mais robusto, é mais completo, mas não contém a opinião do profissional, o parecer técnico, a opinião técnica, teórica. É uma análise, uma descrição, uma análise descritiva, crítica do sujeito e da realidade, numa linguagem mais forense, da cena do crime, né? Enquanto que o parecer é mais uma questão teórica, uma opinião fundamentada em leis ou em teorias do serviço social que apresenta a opinião do profissional sobre aquela situação. Então, inclusive, eu já gravei um vídeo aqui e coloquei aqui. Voltando para a questão anterior, então, indubitavelmente, a resposta é laudo social, porque no laudo está o laudo, que diz respeito a isso aqui, a análise, e também o posicionamento do profissional, que é o parecer. O parecer está incluso no laudo, ou seja, o laudo tem contido nele o parecer, ou está contido no laudo o parecer. Então, já que o enunciado fala sobre o laudo, daqui para cima, e daqui para baixo fala sobre o parecer, e não tem o parecer na questão, então, obviamente, a questão é laudo. Mas mesmo que tivesse o parecer, a resposta
continuava sendo o laudo. Então, a resposta C, a maioria, a imensa maioria que participou desse concurso, a imensa, esmagadora maioria, errou. Vamos para outra questão. Nós temos aqui uma outra questão. Em uma instituição sócio-jurídica, um assistente social é solicitado pelo juiz a emitir uma análise sobre a guarda compartilhada. Isso aqui foi o que eu falei para vocês, que foi do Ministério Público da Bahia, a banca FGV, do ano passado, 2017, analista técnico de serviço social. Aí vem, tem um enunciado, o instrumento utilizado para análise pelo assistente social como sua atribuição privativa para subsidiar a decisão do juiz, atribuição privativa. Só com esse termo aqui, pessoal, nós já podemos eliminar várias opções. O depoimento sem dano não é privativo, o parecer social é privativo. A visita domiciliar não é privativa, o laudo social é privativo e a perícia social não é privativa. Desculpa, a perícia social é privativa, corrigindo, tá? Na lei de regulamentação da profissão e no Código de Ética. Então, nós temos 3 opções: parecer, laudo e perícia, certo? Em uma instituição sócio-jurídica, um assistente social é solicitado pelo juiz a emitir uma análise. Então, se é uma análise, não se analisa a teoria para explicar, se comenta, se posiciona. Uma análise não é igual a um posicionamento. Uma análise é diferente de um posicionamento. Analisar é uma coisa, posicionar é outra coisa. Então, a gente utiliza da nossa experiência e capacidade técnica para analisar a situação, a cena do crime na linguagem forense, para analisar o sujeito da política pública incluído no processo, seja de violação de direito, de violência doméstica, de maus tratos, de violência contra a criança, de ato infracional, seja qual for, analisa o sujeito e a realidade. E essa análise é o laudo. Então, não é a letra B, é a letra D, ou parecer social, e também porque aqui nós estamos falando sobre apontamento. Para que fosse a perícia social, tinha que falar sobre o parecer e sobre o laudo. E aí não poderia ter a opção perícia social e laudo juntas, porque uma confunde a outra. Veja como é complexo. A perícia parece com o laudo, porque na opinião de Mioto, Magalhães, Fávero e Asbeck, o laudo tem como conclusão o parecer social. A perícia é composta pelo laudo e pelo parecer social. Veja que nem existe a possibilidade de construir um enunciado para a escolha do laudo que contenha nele, que tenha no enunciado semelhanças entre o parecer e o laudo, que contenha também a perícia. Neste caso especificamente, é um laudo sem o parecer, somente o laudo. Porque se esse laudo desse ideia que continha nele o parecer, não podia ter a questão aqui da perícia social, porque confundiria o estudante, ou o concurseiro, a pessoa que está prestando o concurso. Veja como é complexo. Então, vamos lá, para a gente resumir de uma forma bem simples, e para não ficar nenhuma dúvida entre parecer social e laudo social, vou reprisar alguns itens para vocês aqui. Reprisando alguns itens, e aí aqui vem uma questão da CESP para a gente dar uma amadurecida na ideia, Novo slide, vamos lá, peraí. Exclui, duplicar. Duplica o slide, que já está configuradinho. Vou botar outra questão aqui também para vocês. Essa aqui é da CESP, essa questão, toda desconfigurada. Vamos lá. Para a gente discutir, ampliar mais a nossa ideia aqui. Eu tinha feito o planejamento de fazer só uma pergunta, mas no meio do caminho andando aqui, eu decidi dar uma ampliada. Vamos lá. Nós temos aqui ano 2018, banca CESP, isso é bem novinha, está quentinha, cheirando a gaveta. E o órgão é Polícia Civil do Maranhão, prova perito criminal. No âmbito das práticas do serviço social, o parecer social. Aí, agora sim, entendeu? Veja bem como não haverá dúvida no entendimento do parecer social. Vamos lá? Expressa o posicionamento do assistente social quanto a um objeto de estudo, podendo ser parte final de um laudo ou realizado em razão da determinação judicial. Então veja que a argumentação vai bem clara aí, não há dúvida, que é a letra A, não resta dúvida. A letra B, deve ser encaminhado ao setor solicitante acompanhado de estudo socioeconômico? Não.
Letra C. Pode ser realizado por profissional de outra categoria, desde que supervisionado por um assistente social? Não. Letra D. Deve omitir a identificação dos sujeitos envolvidos na situação de modo a prescrever o sigilo e a identidade deles? Nunca, jamais. E letra E. Fruto de um estudo no qual o assistente social utiliza instrumentos de coleta de dados para comprovar as informações fornecidas pelo usuário? Também, jamais, inclusive essa violação de direito. Então, o que é o estudo parecer social? É aquilo que expressa o posicionamento do assistente social quanto a um objeto de estudo, podendo ser parte final de um laudo ou realizado em razão de uma determinação judicial. Né? Então vamos lá, prosseguindo para frente, porque atrás vem gente, e para trás não se vai, só vai para frente, né? Espera aí, só um pouquinho. Vamos lá, vamos ver os comentários aqui que eu coloquei abaixo. Vamos lá, o que é o parecer social? De acordo com Jesus Rosa Prazeres 2004, é uma das partes que integram o estudo social, onde, desculpa, apagou o Pzinho aqui, né? Deixa eu botar esse P, sabido, parecer social. Onde o assistente social, tomando por base os dados coletados ao longo do estudo social, cuja análise sempre se dá à luz do referencial teórico, é onde o profissional expressa sua posição técnica. E essa análise aí não tem relação com a análise da realidade, mas sim com a análise do referencial teórico. Então, quando a palavra se aplica ao referencial teórico, sempre será parecer social. Quando a análise se aplica àquilo que foi solicitado, à realidade ou ao sujeito, sempre será laudo, né? Expressa sua posição técnica de alguma situação em questão que gerou o estudo social, como poderá ser solucionado. Para Fávero, sintetiza a situação, apresenta uma breve análise e aponta conclusões ou indicativos de alternativas que irão expressar o posicionamento profissional frente ao estudo. E aí nós temos aqui agora o laudo social. O laudo resulta de um estudo mais minucioso e aprofundado sobre determinada problemática que contém um parecer bem fundamentado acerca de determinada problemática atendida pelo profissional. Então veja bem aqui que essa é a opinião também de Fávero, que é apresentada no documento do Cefedes, que foi para o CRES do Rio Grande do Norte. O link está aí abaixo do livro, do vídeo. Então, o laudo oferece elementos de base social para a formação de um juízo e tomada de decisão que envolve direitos fundamentais e sociais. Documento resultante de perícia social, ele apresenta o registro das informações mais significativas do estudo e da análise realizada. E o parecer social, ou seja, não necessita expressar detalhamento dos conteúdos do estudo realizado, salvo exceções, né? O laudo social é um documento resultante, é de acordo com o Mioto, resultante do processo de perícia social. Nele, o perito ou uma equipe de perito registram os aspectos mais pertinentes do estudo e o parecer emitido. Você reparou que o laudo sempre tem o parecer e que o parecer nunca tem o laudo? Pois, nas aulas que eu ministro, eu separo, mas faço questão de explicar que para os escritores o parecer nunca terá o laudo, o parecer será só o parecer. E o laudo sempre terá parecer. Pelo menos na forma como eles escrevem, né? Na prática não é assim, mas em questão de concurso, o laudo sempre terá o parecer. Daí o motivo de haver tanta confusão. Vamos lá, cumprimentar o pessoal aqui. Boa noite, professor. Boa noite? Boa noite aí, Janine. Adriana Pereira. Alô, Palmeira dos Índios. Boa noite, Angelina, Gisélia, Ruth, Kelly, Brenda. E os outros não consigo ver, que ficou para cima. Quando vai ter um curso assim em Alagoas? Kelly, eu só preciso que alguém articule para levar o curso para aí. Eu só preciso que alguém faça isso. Se alguém articular, eu terei o prazer de estar aí com vocês ministrando o curso. Né? Deixa eu ver quem mais nós temos aqui. Vamos estar subindo os comentários. Tem bastante gente. Né? Bom, vamos lá. Eu vou procurar mais uma questão aqui para nós debatermos, tá bom? Então, fiquem aí, vamos conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode perguntar. Se eu não souber responder, eu chamo os universitários, né? Vamos lá. Opa, laudo social. E tanto que quase não tem, na verdade, perguntas sobre parecer social. A maior parte das perguntas é sobre laudo. Então, acho que assim, para cada 10 questões de concurso sobre perícia,
Eu acho que 9 é sobre laudo. E uma, talvez, seja sobre perícia. Vamos lá com a questãozinha da CESP aqui. Eu vou começar aqui na primeira. Duplicar o slide. Vamos lá. Apagando o slidinho. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Essa banca da CESP aqui que eu peguei da apostila. Mais uma. Para a gente discutir aqui. Vamos lá. A respeito do laudo e do parecer social, julguem os itens que se seguem. No laudo social, registram-se os aspectos mais relevantes do estudo social e do parecer social. Aí, recomeça CESP, né? Certo ou errado? O que vocês acham? Né? O que será? E respondam aí o que vocês acham, os aspectos mais importantes. No laudo, registram-se os aspectos mais relevantes do estudo social e do parecer social. Com certeza, indubitavelmente, no laudo social registram-se os aspectos mais relevantes do estudo social. E aí vem aquela outra questão que a gente já puxou aqui, que uma coisa leva a outra, né? O estudo social é um instrumento? Sim ou não? Eu disse aqui que, de acordo com uma grande maioria de escritores mais antigos, o estudo social é um instrumento. De acordo com alguns escritores mais recentes, o estudo social não é um instrumento, é um procedimento metodológico. Então, aí a questão de concurso vai ter que ser analisada de acordo com aquele escritor na qual o enunciado se baseou para poder ser elaborado. Então, com certeza, essa questão da CESP está certa. O estudo social é tudo isso aí e um pouco mais. Desculpe, o laudo social é tudo isso e um pouco mais, né? Claro que não é só isso. Tem muito mais além disso, né? Mas é isso também. Mas não é só isso. Tem muito mais coisa além disso. Vamos continuando aqui. Um momentinho, gente. Deixa eu procurar aqui. Mais uma. Vamos lá. Nós temos muitas questões aqui. Vamos lá. Vamos montando, discutindo com vocês aqui. Vamos lá. Essa aqui é da banca CESP. Também da banquinha CESP. Vamos lá. Essa querida, linda. Deixa eu duplicar aqui. Duplicar slide. Salvar. Vamos lá. Ah, vem mais uma. Quente. Saiu da bandeja agora. Essa é de 2015. Não está tão quente, não. Você já pode até saber a resposta. Vamos lá? A banca é a CESP, o órgão é o STJ, daquele salário gordo, maravilhoso, né, dos sonhos. E analista judiciário. Em relação a estudo social, laudo social e parecer social, julgue o item subsecutivo. Considerando que o parecer social constitui a descrição detalhada de uma questão ou situação social, para sua elaboração, dispensa-se o levantamento de hipóteses sobre possíveis consequências e a realização de análises prospectivas. E aí, gente, está certo ou está errado essa questão? Está certo ou está errado? O que é que vocês acham? Certo ou errado? Indubitavelmente, essa questão está errada. Porque o parecer social não é a descrição detalhada de uma questão. Isso é o laudo, a descrição do outro lado, a descrição de uma situação, a descrição de uma cena de crime, a descrição do sujeito, a descrição do quadro social da família, a descrição do quadro social onde a violência se perpetuou, onde os maus-tratos se perpetuaram, a descrição das relações sociais da guarda compartilhada, enfim, toda essa questão que mostra a realidade, que descreve a realidade, que tem relação com descrever e apresentar, relatar o que foi visto, sempre será laudo. Então, a primeira parte já não é parecer, então já está dizendo que é errado. Mas aí continua. Para a sua elaboração, dispensa-se o levantamento de hipóteses sobre possíveis consequências. Com certeza não.
Análises prospectivas é importante e o laudo é a própria análise prospectiva. E a questão das consequências também é muito importante. Então, veja bem que nessa aqui não ficou dúvida, né? Com certeza não é o parecer, já que o parecer é a opinião fundamentada, teórica, legalmente, sobre o que o assistente social, o técnico que foi analisar a realidade, achou daquela problemática. Ele analisou, observou e opinou. Não descreveu. Então é diferente de descrever, né? Vamos entender. Ruth, seja bem-vindo. Kelly, Angelina, demais colegas, aquele abraço. Vamos lá? Vamos procurar mais uma? Para a gente se divertir, né? Muito bem. Cadê a questão? Ver todas as questões. Vou fechar esse painelzinho aqui. Tá bravo. Ver todas as questões. Próxima questão. Essa aqui já foi. Vamos lá. Vou pegar uma questão grande aqui para você. Né? É de Borgiani essa questão, de 2005. Vamos lá. É uma questão grande, para a gente continuar o nosso estudo aqui. Vamos lá. Muito obrigado a você que está assistindo aí. Sejam sempre bem-vindos. Sua participação é muito importante. Eu gosto de ter você aqui. Opa, subiu demais. Vamos lá. Tirando os pontinhos. Vamos aqui. Puxa ali. Puxa aqui. Banca FGV, ano 2015. Departamento de Polícia Estadual, alguma coisa assim, DPE. Eu tenho uma ideia do que seja agora no momento. Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho esse tamanho aqui. Está muito grande. Vou aumentar mais. Uma questão enorme. Essas questões enormes são boas para quem sabe e ruins para quem tem dúvida. Né? Trabalhar a eliminação aqui, quando se tem dúvida, é um tiro no escuro. Essa é a questão, parece um livro. Questões, só para ler, ela leva uma hora. Vamos lá? No Brasil, à medida em que ocorreu a positivação de uma série de direitos sociais, positivação, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, ocorreu também a negação desses direitos em diferentes instâncias administrativas do poder público. O advento do neoliberalismo provocou a fragmentação e a focalização das políticas sociais, bem como seu desfinanciamento. Esse fato evidencia o enorme potencial de trabalho para os assistentes sociais na área sociojurídica, uma vez que podem oferecer importantes subsídios de decisões dos tribunais de justiça para a efetivação de direitos de ampla parcela da população que foram alijadas do acesso aos bens produzidos socialmente pelo país. Nesse sentido, segundo Borgiani, 2013, o instrumental da atuação do assistente social na área sociojurídica é o estudo social, instrumento que deve. E aí vem as questões. Ser enunciado, né? As opções. Letra A. Ser a reprodução imediata do existente, retratando os fenômenos e fatos que podem ser observados por todos os operadores do direito que venham acessar o parecer técnico. Letra B. Ser imparcial e objetivo em suas considerações, posto que se consubstancia em um laudo técnico. Letra C. Buscar reproduzir as determinações que constituem a totalidade sobre qual somos chamados a emitir um parecer técnico. Letra D. Pormenorizar as determinações da totalidade social, bem como fazer uma mediação com o perfil do usuário. E letra E. Descrever de forma detalhada as condições de vida do usuário e relatar a dinâmica do seu cotidiano. Então, veja bem, nós temos aí 5 opções. É sempre bom lembrar para os nossos colegas que quem estuda tem que saber que a opinião pessoal não conta em questões de concurso. Não é o que você acha que é aquilo que alguém disse que é. O que você acha em questão de concurso não tem importância nenhuma, não tem nenhum significado, não importa, não vale. Muita gente vai para o concurso pensando, vou responder de acordo com o que eu acho. Não. É o que alguém disse. Nesse caso, é o que Borgiani disse em 2013. Veja que o enunciado está entregando quem foi que disse. Então, se você conhece Borgiani, você sabe o que ela disse. Se você não conhece, só resta chutar. E para chutar, poderia ser a E, né?
poderia ser outra, a E ou a C, mas o que Borgiani disse está na letra C. Buscar reproduzir as determinações que constituem a totalidade sobre a qual somos chamados a emitir um parecer técnico. Poderia ser descrever de forma detalhada as condições de vida do usuário e relatar a dinâmica do seu cotidiano? Poderia, mas não foi isso que Borgiani disse. Então, a letra E não deixa de ser uma verdade, mas não é a resposta dessa questão, porque a resposta precisa estar atrelada ao que Borgiani disse. E o que foi dito por Borgiani em 2013 está no livro que ela escreveu. Vamos lá? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Deixa eu achar aqui uma bem boa para nós discutir. Uma bem boinha. Vamos lá, na FGV. Essa é boa. Vou jogar aí para vocês. Duplicando o slide. Apagando a gigante. E colocando a próxima. Ano 2015, como vocês podem ver. A banca é a FGV. O órgão é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Prova para assistente social. Então ela tem um enunciado e 5 opções de escolha. Então dá para eliminar algumas talvez e tentar escolher uma das outras. Vamos lá? A perícia social no judiciário tem a finalidade de conhecer, analisar e emitir parecer técnico sobre situações vistas como conflituosas ou problemáticas, geralmente no âmbito dos litígios legais, visando assessorar os juízes em suas decisões. Enquanto atribuição privativa do assistente social, a perícia social, por se tratar de opinião técnica realizada por profissional habilitado na área social, não constitui meio de prova. Errado. De acordo com o processo, de acordo com o Código de Processo Civil, o objetivo principal da perícia, em forma de opinião técnica, é constituir um meio de prova. Letra B. Engendra em seu fazer profissional competência técnica, competência teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético. Então, essa é uma opção bem completa, né? Assim, quando a pessoa não sabe, né, a pessoa já pode fazer um risquinho aí do lado da letra B e continuar analisando. Veja bem que ela é bem completa, mas pode ser que tenha uma mais completa do que ela. Eu sempre uso isso para explicar como se estudar para concurso público. Então, a letra C diz assim: mobiliza os seguintes métodos: a entrevista, a visita domiciliar, a observação e a análise de documentos. Isso, mas não só isso. E isso não são métodos, são instrumentos. E então não tem como ser a letra C, porque ela está restritiva e ainda está com um termo diferente, errado. Letra D. Resulta no laudo social, que consiste na síntese dos aspectos mais relevantes da análise e do oferecimento de sugestões. Resulta no laudo social, que consiste, enquanto atribuição privativa da ciência social, perícia social. Resulta no laudo social, que consiste na síntese dos aspectos mais relevantes da análise? Não. A síntese dos aspectos mais relevantes da análise é o relatório. Então, fique bem claro aí que para fazer o relatório, você faz uma síntese dos aspectos mais relevantes do laudo. Então, não é a letra D. Letra E. Resulta no parecer social, que corresponde à descrição detalhada dos elementos obtidos por meio do estudo social. Também não, porque o parecer social não é a descrição, e sim a opinião, o posicionamento. A descrição é o laudo. Então, e também o parecer é uma síntese também dos aspectos mais relevantes. No caso, quando o parecer está na conclusão do laudo, ele também ocupa o lugar da letra D, enquanto que o que está na letra D ocupa o lugar da letra E, e assim sucessivamente, certo? Então,
está invertido aí o sentido. Como a gente fez um risquinho lá na B, como a mais possível de ser, com certeza é a letra B. Engendra em seu fazer profissional competência técnica, competência teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético. Com certeza, indubitavelmente, o gabarito é a letra B. Vamos lá? Vamos mais uma. Essa aqui é de 2015, da FUNRIO. O órgão é a UFRB, né? Aqui pertinho de onde estou. O UFRB, a prova também é para assistente social. Vamos lá? Então, deixa eu botar isso aqui. Nova questão, FUNRIO, tiradinha agora do forno, quentinha ainda, 2015. UFRB, assistente social. Vamos ver o que diz. No processo de elaboração do parecer social, o assistente social deve considerar, o que ele deve considerar? 1. A análise descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, percebendo o indivíduo como objeto da ação. Não. Espera aí. A análise descritiva e interpretativa. Análise descritiva e interpretativa. Isso está mais para laudo do que para parecer. Como eu já falei para vocês várias vezes, se na dúvida é o laudo, aqui não é o parecer. Na dúvida é o laudo. Entendeu? Se tem uma dúvida, é o laudo, porque o parecer é bem objetivo. Letra B. As representações, valores e significados presentes no contexto sociocultural, explicitando suas considerações conclusivas. Muito bem, perfeito aqui, ó, letra B. Já vamos fazer um tracinho que existe grande possibilidade de ser a letra B. Né? Vamos analisar representações, valores e significados presentes no contexto sociocultural, explicitando suas considerações conclusivas. Né? Letra C. O processo de avaliação que deve conter um relato analítico da construção da história da questão estudada, considerando as relações sociais em seu contexto interno. Isso também é laudo e não parecer. Letra D. O registro das informações mais significativas do estudo e da análise realizada, considerando ser como histórico. Está mais para síntese do que para parecer. Letra E. O estudo socioeconômico, que já é estudo socioeconômico mesmo, né? Então não tem como ser um estudo socioeconômico e, ao mesmo tempo, ainda ser atribuição privativa do assistente social, já que o estudo socioeconômico é competência e não atribuição privativa. Então, ó, decidido bem grandão, letra B é a resposta dessa questão. O processo de elaboração do parecer social, o assistente social deve considerar. O que ele deve considerar? As representações, valores e significados presentes no contexto sociocultural, explicitando suas considerações conclusivas. Mais uma para nós encerrarmos esse vídeo. Vamos lá, vou procurar mais um aqui. Vamos ver. Essa aqui é bem fácil, essa da FUNCAB, né? Cadê você? Bora lá. Essa é bem fácil, viu, gente? Ó? Bem simplesinha essa. 2014, Ana, banca FUNCAB. A prova de analista em defesa social. Serviço social. A opinião técnica sobre determinada situação social emitida por um assistente social ou por uma equipe de serviço social constitui alguma dúvida da resposta dessa pergunta? Não há. É isso que eu estou falando. Quando não há dúvida, é o parecer social, porque o parecer social é o parecer, a minha opinião, o que me parece ser. Então, opinião técnica sobre determinada situação social. Aí, se a questão tivesse assim, opinião técnica sobre determinada situação social, como conclusão da análise territorial, aí já seria o laudo. Ou como conclusão da análise descritiva da situação, aí já seria o laudo, porque no laudo está contido o parecer. Quando fala especificamente do parecer e não toca em nenhum ponto do laudo, é o parecer.
Mas se fala do parecer, mas em alguma parte da frase aparece algum elemento que dá a ideia de ser o laudo, então sempre será o laudo, porque na opinião de Mioto, Magalhães, Liasbeck, Fábio, Pisol, Rosa, Tereza e fulano de tal, o laudo tem contido na sua conclusão o parecer. Viu como ficou bem prático agora, ficou bem simples? Na dúvida é o laudo. Não tem dúvida, é o parecer. Vamos tentar aqui um pouquinho, fica mais melhor de ver. Na dúvida é o laudo. Aqui não tem dúvida, ó. Não tem nem um fragmentozinho assim do laudo. Então não tem como ser o laudo. Qualquer palavra que colocasse aí, que fizesse lembrar o laudo, já teria que ser o laudo e não o parecer. Certo, gente? Bora mais uma, né? Que a brincadeira tá boa. Bora mais uma. Bora mais uma. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar outra ali para configurar aqui para vocês. Salvando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você acha mais é difícil? Pergunta de laudo. A maioria é de parecer, a maioria é de laudo. Deixa eu ver essa aqui na série. Isso aqui é importante. Eu vou colocar aqui porque é importante. Já não tem muito a ver diretamente com o que nós estamos estudando, mas é um assunto importante. Então vou considerar. Veja bem, olha, a banca é a FUNCAB, o ano é 2014, Secretaria do Tocantins, né? Secretaria de Defesa Social do Tocantins. Bora lá, deixa eu configurando. Todo processo de perícia social que o profissional realiza no âmbito do seu trabalho é essencialmente teórico? Resposta, não, porque nós temos muita coisa que é prática. O serviço social não é só uma profissão teórica, é uma profissão teórico-prática, metodológica, técnico-operativa. Então não é a letra A. Letra B, também um processo de intervenção, com certeza, quem trabalha no âmbito de perícia também está intervindo. O que acontece com muitas assistentes sociais é que ele se torna investigador de polícia e esquece que o trabalho dele é intervir e não investigar. Então ele se torna essencialmente, não somente investigar, né? No caso, ele vai investigar a realidade, mas não é só isso. Você não é. Por isso que eu disse na página Serviço Social Brasil várias vezes, as pessoas brigaram comigo e tudo. No serviço social não há lugar para justiceiros. Quer ser justiceiro, meu filho? Vai trabalhar na Polícia Civil, Federal, Militar, vai para o Exército, vai ser promotor de justiça, vai ser juiz, aí você pode ser um justiceiro. No serviço social, há processo de intervenção com o objetivo de reinserir socialmente o indivíduo, não importa qual crime ele tenha cometido, não importa qual ato infracional ele tenha cometido. Se ele é um usuário da nossa política pública dentro daquele trabalho, nós temos obrigação de encontrar meios de intervir para que ele seja socialmente, o máximo possível, reinserido socialmente. Então, o trabalho social, a perícia não é de investigação, mas é também um processo de intervenção que não pode ser esquecido pelos assistentes sociais. Letra C não é desconexo ao projeto de política, não tem nem lógica. Letra D, objetivamente focada no indivíduo. Também não, já que a letra D nos remete aí ao tempo do trabalho com caso e comunidade de antigamente, né? Vocês lembram bem, já foi superado isso aí, apesar de muitas faculdades ainda estar realizando estudo de caso com seus alunos. Então, aí fica complicado. Complicado, como diz o outro, né? Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui, bem boa. Vamos que vamos, porque atrás tem gente. É um estudo social ou... Vamos ver isso aqui. Essa é boa. A FCC tem umas questões boas. Vamos lá. Montando ao vivo aqui com vocês. Eu ia fazer uma só e aí agora acabei gostando da brincadeira, né? Vamos lá. Banca 2014. Desculpe, ano 2014. Banca FCC. O órgão é o Tribunal de Justiça do Amapá. Prova analista judiciário. Diz assim: considera-se como elemento constitutivo do parecer social
um instrumento técnico utilizado pelo assistente social. Né? Então, vamos lá. Essa é aquela questão que vai tratar do instrumental técnico. Então, considera-se como elemento constitutivo do parecer social, instrumento técnico utilizado pelo assistente social. Letra A caracterização da personalidade do usuário, sobretudo em seu ambiente familiar e social. Isso é trabalho da psicologia. Nós não psicologizamos o serviço social, não fazemos caracterização da personalidade. Nossos queridos psicólogos têm essa atribuição e é privativa deles. Letra B, acredito que seja privativa, não tenho certeza, porque existe aí uma discussão muito grande entre psiquiatria e psicologia, mas enfim, eu sei que é trabalho da psicologia e também da psiquiatria. Letra B, a coleta de dados visando a comprovação das informações fornecidas pelo usuário. Também não. Não temos obrigação de comprovar as informações fornecidas pelo usuário. Essa comprovação, essa comparação, quem faz é o advogado, a promotoria, a segurança pública. Nós vamos até o lugar e tem que ter o cuidado para não ir comprovar se houve ou não houve, se deixou de haver, porque isso compromete todo o desenvolvimento da perícia, todo o trabalho profissional, quando você já vai para a localidade com a intenção de questionar, de investigar, ou seja, transformar o usuário da política pública em uma testemunha ou contra-testemunha. Então, letra C, o estudo diagnóstico social como análise dos fatores internos, subjetivos, de natureza psicossocial, situacional e social. Então, essa questão morreu aí do termo psicossocial, já que o termo psicossocial é um termo da psicologia também, não psicologizamos o serviço social, o trabalho do parecer social ou da perícia social. Letra D. Coleta de informações procedendo todas as investigações relativas ao usuário com vistas ao restabelecimento da verdade dos fatos ou da construção de provas, de forma a oferecer subsídio técnico-científico à decisão do juiz. Gente, a verdade, eu já falei para várias vezes aqui nessa plataforma, sobre parcialidade, imparcialidade, neutralidade, sobre verdade. Então, uma assistente social justiceira é que anda atrás de verdade. Porque a verdade não cabe ao trabalho do assistente social. Parece uma contradição dizer isso, né? Mas não é, porque a verdade de um não é a verdade do outro. Me diga, gente, como é que nós, assistentes sociais, vamos aplicar a nossa verdade na dinâmica das relações sociais e ainda nos considerarmos profissionais competentes e éticos? É impossível, porque a própria dinâmica das relações sociais não permitem para que verdades sejam estabelecidas como princípio. Seja elas quais verdades em sua, as suas verdades. A verdade de quem? A verdade do judiciário? A verdade de quem? A verdade do advogado? A verdade da outra parte? Verdade de quem? Então não existe esse princípio de verdade, né? Com vista ao restabelecimento da verdade dos fatos ou da construção de provas. Quando você vai para a realidade, você vai para analisar a realidade. Você analisa a realidade hoje, ela te fornece uma verdade. Se você analisar a mesma realidade amanhã, ela vai te fornecer outra verdade. Se você analisar ela daqui uma semana, já é uma outra, ela é dinâmica, ela se modifica. Então, o que você apresenta os fatos como eles são. A verdade quem estabelece é o julgador, o magistrado, ou dentro das suas possibilidades, chegar mais próximo da verdade. Então, não tem como ser a letra D. E a letra E, representações, os valores e os significados presentes no contexto sociocultural no qual o usuário desenvolve relações sociais e de convivência. Perfeito, a letra E, né? Encaixa em todo o aporte teórico do serviço social, não tem nenhuma contradição, perfeita. Então, com certeza, é a letra E. Com certeza, muito boa essa questão, gostei. Vamos ver essa questão aqui. Vamos procurar mais uma questão. Vamos deixar para depois, né? Vamos mais uma, né? Já estamos aqui mesmo. O que custa? O que custa? Parece que é uma questão tão simples que não vale nem a pena debater, sabe?
Mas essa aqui é bem simples, muito simples. 2014, né? Deixa eu colar aqui. Em 2014, Banca FGV, órgão Tribunal de Justiça de Goiás. Ao trabalhar no sócio jurídico, o assistente social deve se valer de um arcabouço instrumental variado. Opa! Daqui a pouco eu venho com um café crítico, viu, gente? Quando é necessário o estudo social na elaboração de um laudo para a emissão de um parecer social, esse conjunto de instrumentos visa subsidiar. Olha que interessante, né? Essa aí já é para o enunciado, é praticamente uma aula. E quem é que quando o estudo social é elaborado, ou seja, exige a elaboração de um laudo com a emissão de um parecer social, é um subsídio para a perícia social e para o juiz. Então poderia ter duas respostas aqui. Como não tem nada relacionado com o magistrado, sobra só a perícia social. Letra B, uma resposta em cheio aí para vocês. Então o nosso tema de hoje foi laudo ou parecer social do curso de perito judicial. Quer estudar comigo? Entre em contato comigo, eu te dou um desconto. Obrigado, viu? Assine aí, inscreva-se na live, assine as notificações para ser avisado quando eu entrar online. Muito obrigado a todos vocês que participaram e até a próxima. Eu volto daqui a pouco com o Café Crítico.